Capítulo 12. Preparação de experiências do livro Missionários da Luz, parte 8. O que você não constrói hoje, vai precisar reconstruir depois. Em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas aos serviços de desenho. Pequenas telas, demonstrando peças do organismo humano, estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas, cercados de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. Como sabe, observou Manassés cuidadoso. No serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Sentindo espontânea veneração, contemplei os servidores que se inclinavam atenciosos, arquitetando o porvir de muitos companheiros. Como era complexa a oportunidade de renascer, que atividades intensas exigiam dos benfeitores espirituais? Ao meu gesto de estranheza, respondeu Manassés numa síntese expressiva. Você não ignora que os homens ainda selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edificam suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar, organizando plantas prévias. Aqui vem uma comparação simples, mas profunda. Existem dois níveis de construção. Quem está no início constrói de forma simples, mais instintiva, mais direta. Já quem evoluiu mais, planeja antes. Ele organiza, define estrutura, pensa no que vai precisar. Note, isso não é só sobre casas, é sobre a própria vida. Quanto mais consciência, mais planejamento. Quanto mais evolução, mais responsabilidade. Seguindo, indicando o quadro interior, extremamente movimentado, acrescentou, sorridente. Não estamos aqui senão cogitando, igualmente, de projetos para futuras habitações carnais. O corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelidos à permanência na crosta. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava-o como o templo do Senhor. O que ele está falando aqui nitidamente é que você não está só em um corpo. Você está habitando uma estrutura que sustenta sua experiência, suas oportunidades. Quando ele chama o corpo de templo, isso muda completamente a visão. O templo não é só matéria, só biologia. É algo a ser respeitado, cuidado e bem utilizado. Seguindo, impressionado, seguia atenciosamente os trabalhos em curso. Dispunhamo-nos a seguir adiante, quando uma irmã, de porte muito respeitável, se aproximou saudando Manassés afetuosamente. Ele respondeu com gentileza e apresentou-ma. Nossa irmã Anacleta. Cumprimentei-a, sentindo-lhe a simpatia pessoal. Trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas, acentuou o funcionário do trabalho de informações. A senhora sorriu, algo contrafeita, por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Imagine que voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que, há mais de 40 anos, se debatem em regiões abismais nas zonas inferiores. Não vejo nisso abnegação alguma, atalhou a senhora sorrindo. Cumprirei tão somente um dever. E fixando-me, desassombrada e serena, asseverou. As mães, que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto dos filhos amados, devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse, o meu caso. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Temos aqui algo raro. Anacleta não vai se justificar nem se desculpar. Ela está reconhecendo que errou. E ela entende toda essa situação como um dever. Note,
Quando a pessoa entende isso, ela para de lutar contra a situação e começa a agir. Ela percebe que não está sendo punida. Ela está consciente, lúcida e alinhada com o propósito dela retornar para a crosta. Ela sabe também que ela falhou em algum momento. Começou algo e não terminou, que era a maternidade completada com amor. Então, ela voltará para a crosta e terá 4 filhos. E vamos entender agora a situação da Anacleta. Ela vai retornar e vamos simplificar isso para entender melhor. Então, muito provavelmente ela pode começar a ter esses filhos com uma idade, digamos, de 20 anos, somente para facilitar o nosso cálculo. E as 4 entidades já estão em lugares complicados espiritualmente há 40 anos. Ou seja, essas entidades até retornarem aqui para a crosta, dentro de uma encarnação, e começarem a vivenciar essa nova experiência, já terão decorridos numa média mínima de 55, para facilitar nossa conta, 60 anos. Então, às vezes, a pessoa comete alguma coisa muito grave ou grave, e isso demanda a reparação. Ou, como alguns falam, pagar o débito. E farei novamente a analogia da janela e do vidro. Se você quebrar esse vidro, você tem que reparar. É de sua responsabilidade. É um ajuste. E é isso que ela vai fazer. E no caso específico dela, existirá o retorno e ela estará ligada a esses 4 filhos. Ou seja, é uma oportunidade para os 5 repararem algo do que aconteceu. Mas vamos recordar, o fato de ter oportunidade não significa que vão lograr sucesso. Seguindo, interessava-me a história daquela irmã despretensiosa e simpática, e por isso mesmo animei-me a perguntar-lhe. Regressará então, dentro em breve? De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao ciclo da carne, tangida por sublime dedicação. E o caso dela é um pouco diferente do caso da mãe do André Luiz. Esta, por sua vez, ia retornar até a crosta para casar com quem foi o pai do André Luiz, porque ele estava em um local de zonas inferiores, um local bem complicado. E a partir daí, este casal teria 2 filhas, que são 2 entidades que estão muito ligadas ao pai do André Luiz. Mas no caso específico da mãe do André Luiz, ela está fazendo puramente por amor, porque não existia algo para ela reparar. Então ela vai retornar para um aprendizado, um aperfeiçoamento, principalmente no que se refere ao amor. Seguindo, notei que os olhos dela se encheram de lágrimas discretas, que não chegaram a cair, emocionada talvez com a minha observação sincera. Estendeu-me a destra, gentilmente, e dando a ideia de que não desejava continuar em conversação relativa ao assunto, disse-me comovida. Muito grata pelo conforto de suas palavras. Mais tarde, ao se lembrar de mim, ajude-me com o seu pensamento amigo. Nesse trecho, aparece algo muito sutil. Anacleta não pede ajuda material, não pede uma intervenção. Ela pede pensamento. Isso mostra que pensamento também atua. Ele alcança, influencia, sustenta. Às vezes, ajudar é lembrar com intenção. No seu dia a dia, quando você lembrar de alguém, faça um pensamento com uma boa intenção. Acredite, isso vai ajudar a pessoa, mesmo que você não saiba ou não perceba essa ajuda. Seguindo, nesse ponto da ligeira palestra, Manassés indagou: já recebeu todos os projetos? Sim, respondeu ela. Não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. Está satisfeita? Muitíssimo, redarguiu a dama. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia e continua na condição de grande devedora. Quando Anacleta está dizendo, abre aspas, continua na condição de grande devedora, fecha aspas,
Isso não é culpa, é consciência. Ela não está com o peso do que fez. Ela tem lucidez que algo precisa ser reparado. Ela não se vê como vítima, e sim como responsável. E ela traz algo essencial: justiça e misericórdia. Ou seja, existe ajuste, mas existe apoio. Existe responsabilidade, mas existe oportunidade também. Ou seja, a justiça corrige, mas a misericórdia sustenta. Seguindo. Em seguida, despediu-se calma e afável. Manassés compreendeu-me a curiosidade e explicou. Anacleto é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Por imprevidência dela, noutro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era homem probo e trabalhador, e apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que o prendiam às atividades de homem de bem ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. E, como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigira os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, a pretexto de atenderem a obrigações sociais. E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas em tristes condições. Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Aqui temos um caso real onde existe uma consequência. Não estamos tratando somente com teoria ou conceito. É uma realidade. Anacleta era dedicada, amorosa, presente. Mas isso não foi suficiente, porque o erro dela não foi falta de amor, foi a forma de amar. E o texto é direto com isso. Abre aspas. Excessos de meiguice desarrazoada, fecha aspas. Olhe isso. O problema não foi a ausência da Anacleta, foi excesso mal direcionado. A intenção boa não garante resultado bom. Ela quis proteger, quis cuidar, queria evitar sofrimento, mas não preparou os filhos. Existe também um contraste dentro do lar. O pai era equilibrado, responsável, estruturado. A mãe era amorosa, mas muito provavelmente permissiva. E ele diz, abre aspas, 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigira os mais árduos sacrifícios. Olha isso com atenção. Houve esforço, investimento, mas faltou preparo e valores. Só a inteligência não protege. Só o conhecimento não vai sustentar. Sem base emocional e de valores, a pessoa sabe, mas não vive. E toda essa situação da Anacleta e dos filhos pode indicar uma tendência deles anterior, ou uma fragilidade prévia, ou mesmo algumas inclinações já existentes em outros momentos da existência deles. Ou foi simplesmente uma falta de estrutura interna da família. Independentemente disso, o ambiente que foi criado não ajudou essas crianças. Houve então uma queda precoce, com um desregramento físico e espiritual. E a justificativa usada foi obrigações sociais. Note que interessante, isso é um erro muito comum, usar o meio como responsável das suas atitudes. E como consequência disso, eles perderam o corpo muito cedo e mais do que isso, que é a pior parte, entraram em regiões inferiores, em tristes condições. Perderam o corpo cedo e mais do que isso, eles entraram em regiões inferiores em tristes condições. Isso mostra diretamente o impacto real das escolhas de todos eles.
Entretanto, temos algo acontecendo nesse trecho. Abre aspas. Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Fecha aspas. Percebemos que Anacleta não está se vitimando, ela sabe que contribuiu para todo esse cenário que se formou, mesmo não sendo a causa única, mas como uma influência. E o que ocorre? Ela não vai fugir da situação. Ela não reclama, ela simplesmente compreende o que está acontecendo, aceita, porque foi ela mesma que agora está lutando para a reencarnação desses filhos que ela teve na última reencarnação, e ela compreende toda essa situação. Outro ponto interessante é que ela vai reencarnar e os filhos também. Isso mostra que algumas vezes podemos encontrar laços que continuam. Eles não terminam numa fase da nossa existência, apenas continuam em outro formato. E nesse caso da Anacleta, vamos perceber que o planejamento não é só individual. Ele está envolvendo a mãe, os filhos, tudo com um viés espiritual. Veja a complexidade disso. É um planejamento feito anteriormente, com muito preparo, que vai se desenrolar por anos. Tudo alinhado para algo que nós já abordamos, o ajuste. Seguindo, quantos anos gastou para obter semelhante concessão? Perguntei, impressionado. Mais de 30. Imagino-lhe os sacrifícios futuros, exclamei. Sim, esclareceu Manassés. A experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos, um na qualidade de débil mental, e para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será sempre portadora de prementes necessidades de retificação. Percebemos que algumas situações demoram para ser resolvidas, ao nosso ver, por causa do tempo. Para a eternidade, é algo pequeno, mas para nós é muito. Note que não é algo automático ou imediato, e esse recomeço vai exigir muito esforço dela. E vamos observar que o cenário não será nada fácil. Existirão limitações físicas, mentais, com dificuldades reais, ligadas a todo o processo. E ainda ela terá a viuvez precoce. E novamente, tudo isso não é castigo, é reconstrução de uma situação que já ocorreu no passado deles. Porque algo que não foi construído antes precisa ser reconstruído em algum momento. Fim do capítulo 12, Preparação de Experiências, do livro Missionários da Luz, parte 8.